A atividade é essa, tá? E o L293D a gente já viu no controle de motor de passo, né? Aqui está a energização dele, né? Os 5 volts. No caso aqui, só para exemplo, é um motor de passo pequeno, né? 5 volts aqui, que é um barramento, torna-se um barramento onde o Arduino está alimentando o circuito, tá? Então ele precisa ser alimentado, esse circuito, tá? Tanto em cima, aqui, tanto aqui por cima quanto por baixo tem que ser alimentado, né? E essa ponte H, como eu já disse, ela é uma forma de você alimentar 12 volts, alimentar 24 volts, né? Independente da alimentação aqui inicial. Foi colocada uma alimentação de 5 volts porque é um exercício, tá? Um exemplo. Então, pelo pino 8 e 9, tá? Você tem aqui o controle do motor, tá? Aqui seria T1, aqui seria T2, tá? E aqui, ó, a saída, né? Que poderia ser numa tensão diferente ou numa miliamperagem diferente. Então, por esses dois motivos é importante usar a ponte de potência, tanto para trabalhar com uma tensão diferente ou com uma miliamperagem diferente. Então, uma bobina de um relé, uma bobina de uma contactor, uma bobina de um motorzinho, ele vai consumir muito mais do que 25 miliamperes. Então, você precisa alimentar isso. Como é uma simulação, a gente está usando a fonte do Arduino, mas poderia ser aqui aquela fonte auxiliar que a gente tem lá no projeto, tá? Então, fazendo essa leitura de tensão via controle de distância do ultrassom. Aí a gente vai ver detalhes como que faz isso, tá? Sensor. Então, o sensor ultrassônico que a gente está usando é esse camarada aí, tá? É o HC-SR04, tá? Deixa eu achar aqui. Ah, achei, pessoal. Nossa, nem tudo é perdido nesse mundo.
Vamos seguir aqui. Então, aquele sensor de ultrassom, né, que é o Ultrasonic Ranging Model HC-SR04, tá? Product Features, tá? Ultrasonic Ranging Model provides 2 centímetros a 400 centímetros. 400 centímetros vai dar aproximadamente 4 metros, tá, de distância. Então, ele consegue medir com precisão de 3 milímetros de erro, a faixa de erro, tá? Ele consegue medir de 2 a 4, de 2 centímetros a 4 metros, né? Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, tá? Non-contact measurement function, the ranging accuracy reach 3 milímetros. The models includes ultrasonic transmitter, receiver, control circuit, the basic principle of work. Using IO trigger for at least 10 microseconds high-level signal. The model automatically sends 8 40 kilohertz and detect either that is pulse signal back. If the signal back through high level time as high output I/O duration, it's the time from sending ultrasonic to returning. Então ele tem um envio de dados, né, de nível alto through high level, e daí isso retorna no echo, no pino chamado echo pulse output, tá? E aí vai ser medida o tempo que ele levou para ir, bater numa superfície espelhada e daí retornar. Então, o cálculo é test distance, high level time versus velocity of sound. Então, 340 metros por segundo dividido por 2, tá? 340 metros por segundo dividido por 2, velocidade do som. Então, é um transmissor de som na faixa de 40 kHz, tá? Então, por isso que é pequeno, mas ali tem um que é o transmissor, tem outro que é o receptor, tá? Olhando aqui a imagem. Então, nós temos aqui, é como se fosse um alto-falantezinho, né? Mas é desenhado para trabalhar na faixa dos 40 kHz, tá? E aí é o transmitter do lado de cá e o receiver do outro lado, né? Então, você vê isso muito em robozinho, em vários robôs, inclusive o kit Lego tem alguns componentes com esse camarada aí também, e ele colocam como se fosse o olhinho do robô, mas na verdade ele é um transmissor de ultrassom e um receptor de ultrassom, e daí ele vai enviar esse sinal sonoro, que a gente não escuta, porque ele está na faixa dos 40 kHz. Lembrando que o ouvido humano vai escutar alguma coisa entre 800 Hz a 16 kHz, mais ou menos. Tá? Então, ele mede a distância, né, através do cálculo de tempo em que ele transmite e ele recebe. Tá? Então, working voltage é 5 volts, working current 15 miliamperes, working frequency 40 Hz, está errado aqui, né? Tem que corrigir aqui, é 40 kHz, faltou um K aqui. Max range 4 metros, né? Minimal range 2 centímetros. Por quê? Abaixo de 2 centímetros ele não consegue. Está muito perto do o transmissor receptor, está muito afastado para a distância. Ele está muito afastado no eixo, né? E aí ele tem um ponto cego. É igual quando você coloca o dedo perto do olho, né? Você não consegue ver a ponta do dedo. Consegue ver só a penumbra do dedo, mas você não consegue ver a ponta do dedo. Então, é um ponto cego. Então, measuring angle, 15 graus. Trigger input signal, 10 microseconds TL pulse. Então, ele tem aí um sinal de trigger de 10 microsegundos, tá? Echo,
output signal. Input TTL lever signal and range in proportion. Dimension 45 milímetros, que seria 4,5 centímetros, e 20 milímetros, que é equivalente a 2 centímetros, e 1,5 centímetro de profundidade. Então está aqui esse sensor, né? Aqui tem como esse sensor trabalha. Então, o Trigger Input Model é esse aqui, 10 microsegundos, o sinal de Timing Diagram, né? Então, 10 microsegundos é um TTL que vai, então, modulado dentro desse TTL, ele é jogado um Sonic Burst from Model, então, um sinal sonoro, né, de 8 ciclos dentro desse disparo de TTL, tá? Então, é um sincronismo aqui entre os dois. Ele manda esse pulso de 8 para ele fazer essas leituras no retorno. Aí, quando esse sinal retorna, ele mede o tempo, né, que isso retorna. Então, ecopulsos output to user timing circuit. Tá? Input the lever signal with a range in proportion. Tá? Então, há uma soma desses dois sinais e daí ele retorna. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai disparar esses 8 pulsos, né? E aí ele vai fazer a leitura. Tudo isso em quê? Em questão de microsegundos, tá? Olha lá, microsegundos. Tá? A fórmula. Microsegundos dividido por 58 vai me dar a distância em centímetros. Microsegundos dividido por 148 vai me dar a distância em polegada. Tá? Então é isso, pessoal. Tem algumas observações. Ele fala para não ligar o GND, o terminal GND no módulo, pode afetar o funcionamento. Ele fala também que para a leitura de uma área, de uma superfície, essa superfície deve ser plana, né, o mais smooth as possible. Smooth é macio ou liso, né? Por quê? Porque aí a forma de onda vai bater e vai voltar perfeita. A frente de onda, né? A frente de onda sonora vai bater na superfície e voltar perfeita. Se tem objetos ou se essa superfície não é lisa o suficiente, esse sinal pode se perder e aí pode, inclusive, até perder a leitura, não conseguir identificar a distância, tá? Então, onde que a gente pode usar esse camarada aí? Em qualquer projeto aonde nós que tem um range. No que eu posso usar? Uma caixa d'água, um reservatório, para medir distância? Sim, desde que esteja no range, no alcance desse sensor. Então, esse sensor ele trabalha de 2 centímetros a 4 metros. Né? Essa atividade aí, ela está relacionada. Estão me acompanhando? Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário a respeito do sensor? Não, professor, até aqui tudo bem. E o... Deixa eu ver aqui, o que mais está aqui? Acharam interessante aí o funcionamento do sensor? Nicolas, Ana Lúcia, vocês estão acompanhando? Então, pessoal, essa tela aqui eu queria te fazer um destaque para vocês, mas eu vou passar o link da conversa que eu tive com a 3B de manhã cedo e também essa segunda aula para vocês, depois assistir. Mas o que acontece? Eu acho que essa queda na comunicação aí afetou o pessoal que está mais estressado. Não esperaram, né? Iniciar o modem. Teve uma galerinha que saiu e não voltou. Mas o que eu queria dizer... Hã? É verdade, senhor. Algumas pessoas não voltou ainda, né? Não voltou porque ficou estressado, mas não é falha minha, né?
Dizem que a minha internet aqui é de 240 GB. Ih, professor, isso é falso. A minha também é de 200, é fibra ótica e só chega a 10. Pois é, mas por que as páginas ficam travando e não abre e engasga, né? Obrigado a gente reiniciar o modem 2, 3 vezes por dia. Malandros, né? Então, pessoal, continuando aí. Aonde que essa experiência é importante para nós aqui? Aonde que o SR04 é interessante de ser usado? Por exemplo, nos vasos de fluxo de processo, tá? Para medir o nível do reservatório. Tá? Por exemplo, então, por exemplo, aqui a gente está vendo a tela de um supervisório do SAEC, né? Essa imagem aqui. Então, o supervisório é onde você vai fazer toda a leitura das informações aqui relevantes, né? E tomar medidas de execução, né? Você vê toda a planta, você pode ver todos os parâmetros, temperatura, pressão, volume. Então, esse sensor ele é ideal para você monitorar o volume, né, de líquidos, porque ele tem uma precisão de 3 milímetros, né, da linha da água, da linha da gasolina, da linha do processo industrial. Lembrando que pode ser um processo industrial, uma cervejaria, um sistema, por exemplo, esse supervisório aqui, ó. E com o Arduino tem como a gente comunicar. A gente vai ver lá na simulação, aqui a Ambev, no caso, ó, que faz cerveja, precisa ver lá o nível dos ingredientes, né? Você passa uma receita e aí vai ser executado pelas bombas aqui, né? Você vai pegar tantos litros de água, tantos litros de levedo, tantos litros de não sei o quê, tudo pelo supervisório que você vai mudar a receita e vai mudar. E aí você vai ver um enchimento aqui do vaso, e aí você vai mandar misturar por tanto tempo, tudo isso você vai monitorar na tela de um computador. E aí você pode clicar em alguns botões e daí setar parâmetros, né? Definir parâmetros, né? Então isso é tudo muito interessante, mas como que isso funciona, né? Isso funciona quando você tem um sensor acoplado, né? E aí, quais indústrias usam vasos de pressão, vasos de armazenamento, vasos de processos, né? Todas, praticamente. Destilaria de petróleo, Ambev, para fazer cerveja. Quando você quer processar alguma coisa de forma industrial, você vai acabar usando esses vasos de inox, né? Que aí tem vários. Então, uma coisa mais comum aí, vasos industriais de processamento, né? Caldeiras, inclusive, tá? Caldeiras de aquecimento. Então, para o processamento industrial das coisas, ou produção em grande escala, você precisa de um controle de nível adequado, tá? Então, esse daqui é o motivador da aula de hoje, né? Controle de volume e de nível, né, de processos industriais, tá? Então, é muito usado no nosso Brasil, tá? Então, fica parecendo que o Brasil é um paizinho pequeno, ele não é um país pequeno, né? A gente tinha que entender melhor o Brasil. Ele é um país grande, com muita produção industrial, pessoal. Muita produção de materiais, vasos de pressão e tudo mais. Tem muitos países aí que
estão no Ibope do mundo aí que não tem a produção industrial que nós temos. Nós somos a quinta economia do mundo, tá? Pelo tamanho, né? Pelo tamanho, pela vastidão, tá? Nós temos produção. Tem gente aí querendo que a gente se sinta pequeno, mas a gente não é, tá? Se apequenam só aqueles que estão vendendo essa ideia, tá? Então, voltando aqui, ver se eu consigo carregar o Tinkercad. Quando a coisa não quer ir para frente, né? Tá difícil. É complicado. Eu também tenho net aqui, é difícil. Hã? Também tenho net aqui em casa, que é meio complicado. Não, eu acho que ele bloqueia alguns. Ele fica aqui resolvendo o host, mas não vai para frente. Se eu quiser abrir qualquer outro site novo ou fazer uma pesquisa no Google, ele libera. Aparece na hora. Agora, o site que eu quero abrir, ele não deixa eu abrir. Ele não está permitindo eu abrir o Tinkercad nem o Ava Geotech. Vocês já conseguiram abrir aí o Ava Geotech? Tá como se o site tivesse caído. Sim, o meu tá aberto aqui. Tô aqui vendo Pois é. outra coisa. Também tá aberto, professor. Isso é coisa desse modem aqui da Claro.
Agora, é claro, né? Era net, né? Eu não quero deixar eu abrir de jeito nenhum. Então, pessoal, a atividade está aí, né? Vocês têm alguma dúvida nisso daí que eu coloquei no começo aí a respeito do circuito? O circuito já não quer abrir de novo? Doutora, eu nem abri ainda essa outra atividade, senhora. Eu só estava ainda na primeira. Eu vou depois dar uma olhada e se tiver dúvida, eu pergunto para o senhor. A atividade está lá no tópico 9, tá? Já reiniciei aqui. O que aconteceu, gurizada? Ah, a internet dele tá ruim. A internet Caído dele toda hora. Aí ele fica batendo no teclado lá, vendo se reinicia. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ah, estava desligado o microfone. Então, olha só. Então, aqui é uma ponte H que poderia estar acionando um relé, alguma coisa, um acionamento. Aqui no 5 a gente tem a buzzer, e aqui a gente tem o controle, a simulação do controle aqui de distância, né? Então, quando a gente chega aqui, ó, nesse ponto, vamos ver o código, vamos ver o monitor serial. Vou mudar isso para cá, aqui, ó.
Ele está falando aqui, ó, o tanque está cheio, tá? Vou descendo aqui, ó, vou aumentando o valor, eleva o control system. Quer dizer, ele está com um sistema de monitoramento de profundidade, né? E ele vai indo até um determinado valor que a gente define. Ó lá. Tocou a campainha dizendo que chegou, esvaziou. Mas esvaziou, então ele acionou a bomba, né? E aí ele vai subindo, ó. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. A partir do momento que chegou ali em 50, olha lá, ele parou, tá? Então, como que está o fluxo desse tanque aqui? Ele está esvaziando, ele esvazia completamente até o valor designado. Quando ele esvazia total, aí ocorre um novo bombeamento. E esse bombeamento vai continuar até chegar ali no tanque cheio. Olha lá, tanques full, tá? Então, a gente vê ali o tanque cheio. A gente pode olhar aqui o diagrama, né? E ver aqui, ó, essa variação de nível, tá? No sensor, tá? Eu estou mexendo aqui de propósito, para cima e para baixo. Aí esvaziou. No caso aqui está um valor inverso, né? Porque está 270, está no nível mais alto. E aqui, mais próximo do sensor, menor distância. É o sensor correto. Tá? Então, vamos ver um pouco no código aqui, como que está esse código aqui. Então, via monitor serial, pessoal, depois vocês podem pesquisar a respeito disso, aqui é a telemetria. Então, numa planta industrial, você teria aquele supervisório sendo abastecido por vários canais de comunicação, onde cada canal de comunicação de um sensor ele vai estar fazendo isso aqui, com uma latência, jogando determinado valor, aonde ele vai estar reportando o valor, o nível do valor de tensão, o nível do valor de temperatura, o nível do valor do nível da água, né, mandando essa telemetria para um computador central, onde vai ter um supervisório, onde esse supervisório vai acumular todas essas informações, mas você pode também pegar um site na internet e ler essa telemetria, tá? Remotamente, tipo, você pode mandar essa telemetria para um site que você designou, um determinado dispositivo, um site que você criou, que você tem informação, e daí essa telemetria pode vir de um tanque que está, por exemplo, numa fazenda, ou está em algum lugar. E aí você monitora remotamente esse nível do tanque, né? Remotamente, desde que no local tenha, por exemplo, um sinal GSM. Se tiver um sinal GSM, você pode trafegar dados, e daí você manda esses dados, essa informação, para um servidor que você previamente configura, e daí você entra com login e senha, e você vai monitorar, cria um supervisório dentro desse ambiente. Você pode estar controlando remotamente, tanto controlando quanto monitorando remotamente, tá? Então, é assim que faz, tá? O monitoramento via monitoramento serial. Mas para isso você vai ter que ter uma eletrônica lá, uma eletrônica para ligar o sensor, né? Fazer a telemetria do sensor, uma plaquinha com microcontrolador para você colocar um notebook, para você ajustar os níveis, né? E aqui a vantagem é que é código aberto. Então, por exemplo, quando você tem uma coisa rodando aqui em Arduino, se vocês forem fazer alguma aplicação dessa para comercializar no futuro, ou trabalhar em alguma empresa de desenvolvimento, por quê? Essas empresas de desenvolvimento, pessoal, dão muito resultado financeiro. Em que sentido? Uma solução industrial dessa de automação, você pode fazer uma maquininha dessa daí por R$100, né? Uma estaçãozinha dessa daí. Mas a questão é esse know-how aqui,
fabricar, de montar, de resolver o problema da trigonometria, de alterar o código, modificar. Então, no ambiente industrial, justifica as pessoas pagarem 100 mil reais, 50 mil reais, para poder fazer uma automação completa de uma linha de produção. Mas, agora que a gente tem acesso a esses componentes de forma muito mais barata, e código livre, código aberto, você pode, por exemplo, monitorar o nível de água da tua casa. Você vai ver certinho que horas que a água chegou, se a água ficou forte, quanto tempo demorou para encher a água. Você pode ver o gráfico, né? E você investiu ali 100 reais. Mas poderia ser uma solução que você sabe fazer e que você sabe comercializar depois também, né? Você pode botar tudo isso dentro de uma caixa preta, inventar um logotipo e colocar uma marca e fornecer esse material para alguém por um preço bem mais alto, né? Depende do serviço que você está prestando, né? Mas então hoje a automação ela não depende só das grandes empresas, entendeu? E multinacionais, inclusive, né? Então a empresa multinacional, isso daqui estaria tudo fechado. Você compra o equipamento deles, mas você quer mudar alguma coisinha porque está te atrapalhando e você não consegue. Então, a grande vantagem aqui é que a gente faz tudo, né? Se a gente falar, não vou mais usar esse sensor de presença. Você muda o circuito, você muda o que você quiser, cara. Entendeu? Você muda o circuito, você vai falar, não, tudo bem, mas eu quero que o Arduino... Tem um Arduino lá? Tem. Então beleza, eu quero ver o nível de... eu estou vendo o nível se está cheio, está vazio, mas eu quero saber a temperatura também. Então, você simplesmente vai colocar um sensor de temperatura, que vai ler aqui no A0. Tá, daqui a pouco eu vou lá. Tá bom. Depois eu vejo. Então, olha só. O A0 e A1 pode estar entrando aqui uma telemetria de um sensor de temperatura, tá? E aí eu vejo temperatura também. Aí você fala, não, mas eu quero ver pressão também. Tá bom, você coloca um sensor de pressão. Quanto que é um sensor de pressão? Uns 65 reais. O Mercado Livre tem. E aí você consegue monitorar pressão, nível, temperatura, a distância, com um código simples. Ao custo de centenas de reais, 100, 200 reais. Então isso é fantástico. Por que é fantástico? Porque a gente tem como se virar com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias soluções, criar soluções, né? Afinal, o Instituto Federal é um instituto de desenvolvimento de tecnologia, de aplicação de tecnologia e de treinamento de técnicos, certo? Então, isso aqui é uma das coisas mais úteis que a gente tem aí em programação, em Arduino, né? Aí você fala, Arduino está ultrapassado, eu quero usar tal outra plataforma. Tá bom, usa outra plataforma, mas só vale a pena você usar uma outra plataforma. Só vale a pena você usar outra plataforma se essa outra plataforma é mais útil para você, se ela é mais barata, né? Então, discutir a tecnologia, você tem que evoluir a tecnologia de acordo com a necessidade, né? E de acordo com o custo, né? Tá? Então, vendo aqui o código. Estou dando aula. Tá bom. Int level sensor val igual a 0, está iniciando as variáveis, né? Que é a variável do sensor, é a variável do eixo pin, é a variável do trigger pin, tá? Long ultrasonic distance, tá? Isso daqui é uma inicialização padrão para o sensor ultrassônico. Pin mode trigger pin output, digital write trigger pin low, delay microseconds 2, digital write trigger pin high, delay microseconds 10, digital write trigger pin low, pin mode eixo pin input, echo pin, né? Então isso daqui é abre e fecha aqui, né? Uma long. E aqui tá fazendo uma inicialização antes do programa rodar em si, né? Então aqui eu estou fazendo meio que um reset no sensor, tá?
Isso aqui é padrão, você encontra em vários códigos na internet de sensor ultrassônico. Você vem aqui em Void Setup, né, Serial Begin, para começar essa comunicação serial aqui. Pin Mode 895 está sendo declarado como saída, né, o 89 é a saída para acionamento do motor, e aqui um piezo, né. Lembrando que, em vez de um motor aqui, eu poderia ter uma bobina de um relé, por exemplo, né? Ou então uma bobina de uma contactora, que está ligando, por exemplo, um motor trifásico lá de 30 CV, não importa, tá? É só fazer usar os parâmetros necessários para fazer a alteração ali. Então, Echo Pin 3, Trigger Pin 2, Level Sensor Val, aqui tem um ajuste, tá? Aqui é um fator de ajuste, então, Level Sensor Val 0,001723 vezes Ultra, Read Ultrasonic Distance 2 e 3, Serial Print LN Level Control System, Serial Print Level Sensor Val. Então, aqui que está a questão toda, ó. If Level Sensor Val menor do que 40, né, Serial Print LL Tanque Full, Digital Write 8 High, 9 High. If Level Sensor Val maior que 200, Serial Print Tanque Exempt, Digital Write Low, 8 passa a ser Low, e aí desliga. E aí desliga e aí liga o motor, né? Tá? Então, aqui tem o tone, né, que a gente tá vendo ali. Aqui você muda a frequência do tom, né? A frequência do tom. Então, 5 é o pino de saída do tom, da buzzer. 19 é o número de pulsos. E aqui é a frequência. Tá? Um delay de 10, daí ele retorna lá no começo. E vai fazer um reset nesse sensor, e daí vai fazer a leitura de novo. Tá? Então, onde que eu fiz essas mudanças? Eu fiz essas mudanças aqui de 40 para 300, porque originalmente ele estava com esses valores, né? Quando eu fiz a simulação GC. Então, aqui a gente simula. Agora os valores são outros, né? Só abaixo de 40 que ele vai dar tanque cheio, e aqui acima ele vai dar tanque vazio também. Entenderam, pessoal? Então é mais ou menos isso, fazer um comentário linha a linha aí, dar uma pesquisada a respeito de sensor ultrassônico e outras utilizações, e apresentar o relatório dessa atividade aqui simulada e do código comentado, como todas as aulas. Tá? Então, basicamente é isso. A aula de hoje eu estou gravando. Daí, como a gente teve algumas falhas aí durante o processo, eu vou colocar também a aula de manhã, que é o mesmo conteúdo, mas que não houve falha, e daí ocorreu a aula de forma sem interrupções. Tá bom? Beleza. Tranquilo, senhor, tranquilo. De boa. Gustavo, João Guilherme, Nicolas, algum comentário? Entendido, professor. Até o momento não. Qualquer dúvida eu mando no WhatsApp. Legal. O que vocês acharam? Legal? Interessante, né? Muito interessante, da hora. Bem legal. Por quê, pessoal? Isso daqui tudo, conhecimento é dinheiro, né, pessoal? Conhecimento é poder também. Não é só o tempo que é dinheiro, não. É o conhecimento. Então, isso daí é fantástico, é muito barato, né? Um sensor extremamente barato, prático de ser usado, né? Dá para usar até em outras coisas, tanque de combustível, caixa d'água. Fala. Só uma dúvida, esse controladorzinho aí, o circuito integrado, tem como trocar ele por outro? Aqui? Porque eu tô com... meu kit Arduino vai chegar e não tem esse controladorzinho. Pode. Você não precisa ligar algo como uma carga, né? Você poderia colocar um LED aqui na saída, por exemplo, daí você não precisa usar o CI. Isso se você quiser tocar um motorzinho, né? Para
que está sendo tocado um motorzinho. O CI tá aí para movimentar o motor. O CI aí, ele está para dar potência. Entendi. Potência, né? Então, ele é um elemento de potência, esse L293. Eu poderia alimentar aqui um motor até 35 volts, né? Como? Aí, eu não faria essa ponte aqui, eu estaria alimentando isso aqui com uma fonte externa ou alternativa aqui, extra, de 35 volts, daí um motor de 35 volts, por exemplo, 36 volts, entendeu? É um barramento de potência para aumentar a capacidade do Arduino. Poderia ser também um relé, poderia ser também uma chave digital, poderia ser um relé de estado sólido, tá? Para acionar cargas, né? Para acionar, por exemplo, a motobomba. Entendi. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Então é isso a nossa conversa hoje, tá? E então tá encerrado. Eu vou parar a gravação aqui e vou subir os vídeos para vocês lá no YouTube. E aí tem um tempo lá para vocês entregarem de uma semana, tá?